Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 160, intitulado O Varão da Macedônia. Eu me chamo Alex Pavão e farei o estudo com vocês. Capítulo 160, O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse registro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Comenta o benfeitor espiritual Emmanuel. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de um vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que ele não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Os caros irmãos, essa passagem que está registrada em Atos dos Apóstolos é muito rica, né? Como podemos ver aqui pelo comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, traz para a gente aí algumas lições, reflexões preciosas, as quais hoje nós vamos aqui buscar efetivá-las. Paulo, né, na sua peregrinação ali, espalhando as boas novas, espalhando o Evangelho de Jesus, evangelizando. Quando chegou em Macedônia, à noite, né, narra aqui em Atos dos Apóstolos que teve uma visão, né? E nessa visão, ele olhou um homem, um varão, né, um homem da Macedônia, de pé, rogando-lhe socorro. E Emmanuel traz para a gente, em cima dessa passagem, né, em que Paulo tem essa visão, traz para a gente uma temática interessante, a temática do processo das vibrações psíquicas, ou melhor dizendo, comunicação pelo processo das vibrações psíquicas. O que seria isso? Né? A comunicação através do intercâmbio, né, de vibrações. Isso aqui é muito importante porque lá na obra Pensamento e Vida, essa obra aqui, para quem tiver interesse, no capítulo 8, intitulado Associação, Emmanuel, ele vai trazer para a gente reflexões muito interessantes, nos falando que a vida é uma comunhão. Nós vivemos um sistema de comunhão. Comunhão o quê? De pensamentos. Nós vivemos nessa comunhão de pensamentos através do princípio da afinidade, do princípio da sintonia, né? Então, essa comunhão de pensamentos, ela não só se dá entre encarnados e desencarnados, mas entre encarnados e encarnados também, né? Então, o que acontece aqui quando Emmanuel fala para a gente que os espíritos encarnados fazem o mesmo, né, desde que se achem aptos a semelhantes realizações,
E aí traz o exemplo de Paulo, né, que recebeu a visita espiritual de um varão da Macedônia. Né? Então Paulo teve ali uma visão, né, ou seja, uma manifestação mediúnica ali ele teve uma mediunidade da vidência, né, porque ele recebeu uma comunicação de um espírito, né, encarnado. Então veja bem, um espírito encarnado da Macedônia, ou seja, um homem lá que ele fala varão aqui, né, em Atos dos Apóstolos, um homem rogando-lhe auxílio para que ele passasse lá na Macedônia e auxiliasse o povo de lá. Né? Olha que interessante. Então é o que Emmanuel fala, esse processo de comunicação através das vibrações psíquicas, ele não se dá apenas entre encarnados e desencarnados, se dá entre encarnados. Isso aconteceu aqui com o apóstolo, quando ele estava à noite na Macedônia e teve essa visão, né? essa mediunidade de evidência que o apóstolo ali manifestou. Então veja bem, esse processo, né, de intercâmbio, de comunicação, essa mediunidade, porque a mediunidade ela não só se dá entre um espírito encarnado, né, servindo de médio para um espírito desencarnado. O médio aqui, né, o espírito encarnado, ele pode servir de intermediário para a comunicação de um espírito encarnado, como no caso aqui. Paulo à noite teve a visão e esse espírito encarnado, esse homem da Macedônia, se comunicou, né, através de Paulo. E aí ele pediu ajuda a Paulo. E no dia seguinte, né, e aí Paulo, como diz aqui lá em Atos dos Apóstolos, né, no versículo seguinte, 16:10, e como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se à Macedônia, para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizá-los. Então, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, Paulo, depois dessa visão. Né? Então, serviu ali de intermediário, né, teve essa visão, e aí de lá eles foram, né, para a Macedônia, entendendo que deveriam ali ter a tarefa da evangelização, de levar essa boa nova, levar o evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Então veja que interessante, né? Nós vivemos nessa associação pelo princípio da afinidade. Né? Então Paulo ali sintonizou com aquele varão da Macedônia, né? Então as vibrações psíquicas entraram ali numa sintonia de vibração e Paulo conseguiu captar, através da visão, né, aquele espírito encarnado, né, pedindo auxílio para aquele povo daquela região da Macedônia. E aí Emmanuel vai chamar a atenção da gente para isso, falando que o Evangelho traz todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, fugindo da simplicidade com que Jesus nos legou o seu Evangelho, né? Então, a gente tem ali no Evangelho, se a gente vai fazendo um estudo com calma, um estudo sério, a gente vai percebendo que no Evangelho nós temos tudo o que precisamos. Essa é uma assertiva, né, que muito interessante. Por quê? Porque Jesus é um espírito puro, né? É esse intermediário de Deus para conosco, com a humanidade terrena, é o bom pastor, como ele mesmo falou. O médio de Deus, né? Como Allan Kardec nos registra lá na obra Gênesis. Então, tudo que nós precisamos para evoluir, para nos melhorar, para buscarmos aí galgar voos mais altos na senda do espírito imortal, nós temos ali no Evangelho. Né? Então, se a gente faz um estudo minucioso, um estudo com calma, daí a importância da fundação de núcleos de estudos e pesquisas do Evangelho, NEP, para fazer esse estudo minucioso, isso muda a nossa vibração espiritual, isso vai mudando o nosso entendimento, vai ampliando o nosso entendimento a respeito do Evangelho e vai nos trazendo essa vida em abundância quando a gente se propõe a vivenciar esses ensinos de Jesus. Então, aqui nessa passagem, resta muito claro a questão da comunicação, né, por esse processo de vibração psíquicas. Né? Então, a mediunidade, né, ela está presente no Evangelho em diversas passagens, como começou como tem lá no Pentecostes, né?
e em outras tantas passagens como essa aqui, em que Paulo tem uma visão, né? Paulo tem a evidência, manifestação da evidência, e recebe essa comunicação do Espírito encarnado, né? Desse Espírito lá da Macedônia que estava encarnado, assim como Paulo, e no dia seguinte ele vai para lá com seus companheiros de jornada, eles vão para Macedônia para buscar ajudar, evangelizar aquele povo. Então veja que coisa interessante. Emmanuel nos fala o seguinte, que mais tarde a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Então, com o decorrer da evolução humana, da sociedade terrena, nós já estamos daqui a um tempo aí chegando, já temos caminhado bastante, daqui a um tempo a nossa ciência vai chegar a reconhecer o valor dessas possibilidades de intercâmbio pelas vibrações psíquicas, de nós conseguirmos nos conectar com alguém que está lá, né, em outro país, em outra região, em outra cidade, né, em outro estado, pelo processo de vibração psíquica, né, por esses processos de sintonia, como diz o benfeitor Emmanuel, lá nessa obra Pensamento e Vida. Por esse processo de sintonia nós vamos estar ali, vamos conseguir identificar, né, vamos conseguir nos comunicar, melhor dizendo, com diversos seres através desses processos de sintonia e aí vamos reconhecer, né, essa comunhão de pensamentos que nós já vivemos, mas não reconhecemos. Porque nós estamos, como nos diz o benfeitor Emmanuel nesse capítulo 8 da obra Pensamento e Vida, nós estamos em constante comunhão de pensamentos com encarnados e desencarnados. Só que nós não percebemos, né? Não percebemos porque nós, com aqueles que estão vibrando ali numa faixa de frequência similar à nossa, nós estamos em comunhão. Nós estamos ali recebendo esses pensamentos, estamos também emitindo, estamos influenciando, sendo influenciados, só que nós não percebemos. Quando nós trabalharmos mais esse processo de vibrações psíquicas, nós vamos nos comunicar, passar a nos comunicar de maneira consciente, né? Ou seja, nós vamos nos comunicar, né? O nome já diz. Então, se nós vamos nos comunicar, nós vamos estar conscientes, melhor dizendo, né? Então, é muito interessante essa reflexão de Emmanuel, que isso mais tarde, né, nós vamos perceber com maior clareza esse processo, né, de vibrações psíquicas, né, essa comunhão através desse processo de vibrações psíquicas. Então, minha gente, a reflexão que fica é essa, né, que nós possamos buscar aproveitar os ensinos da doutrina espírita, né, todas as reflexões que a doutrina espírita nos traz, para aprofundar o nosso conhecimento do Evangelho, aprofundar o nosso conhecimento a respeito da imortalidade da alma, da nossa interação, né, com o mundo invisível, constante, e desses processos, né, desse processo das vibrações psíquicas, que é um processo contínuo em nossas vidas, que nós temos a todo instante, com encarnados e desencarnados. E só para fechar, aqui, Paulo, quando tem essa comunicação aí do varão da Macedônia, através da vidência, da mediunidade da vidência, e ele identifica esse varão como? Diz Emmanuel, né? Através do vestuário e pelas palavras utilizadas pelo homem da Macedônia, né? Então, através dessas palavras e do vestuário, da roupa utilizada, Paulo percebeu que aquele homem que se comunicava com ele tratava-se de um homem da Macedônia, e para lá eles foram imediatamente, entendendo que Deus os chamava para a tarefa da evangelização. Então, minha gente, que possamos nos aprofundar no estudo do Evangelho, nos aprofundar no estudo da doutrina espírita, o Paracleto, prometido lá por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, que vem nos trazer esclarecimentos a respeito dos seus ensinos e nos clarear ainda mais a respeito da vida espiritual, da continuidade da vida, da interação do mundo invisível com o nosso mundo, que possamos cada vez mais aí adentrar nesses ensinos, a fim de que possamos crescer espiritualmente e ajudarmos a construir uma sociedade melhor, mais fraterna e mais solidária. Um grande abraço a todos. No próximo encontro, nós estudaremos o capítulo 161. Muita paz para todos.